Olá, gente, tudo bom? Nós vamos começar agora a nossa palestra A Vida que Você Quer. É uma palestra nova, inovadora na realidade, porque ela vem trazendo conceitos diferentes dos que estão sendo apresentados aí ultimamente. Na realidade, a nossa proposta hoje é passar um pouquinho das nossas histórias de vida, só que de uma forma diferenciada, de uma forma mais ampla em relação à nossa consciência e principalmente de quem nós somos, né? Então, na realidade, a palestra é uma palestra holística, é muito importante a gente citar isso. A palestra holística, o holístico vem do holos, né? Vem do todo, e nós vamos falar sobre o todo. Não é uma palestra com cunho religioso nem filosófico diretamente ligada a qualquer uma crença. Então todos podem assistir com muita tranquilidade, porque nós não vamos tocar aqui, vocês estão acostumados a ultimamente assistir as palestras que eu venho proferindo, que são palestras espíritas, mas muito antes de dar palestras espíritas eu já proferia palestras na área de consultoria, na área empresarial, na área de motivação, na área de oratória, na área de organização empresarial. Então, na realidade, já há muito tempo que eu venho fazendo palestras, né? Mas a maioria das pessoas, por conta do destaque e dos problemas que passei, né, e que tive que superar fazendo as minhas mudanças pessoais, essas palestras ficaram mais famosas, né, do que as que eu fiz. E antes não tinha também as palestras ao vivo, né? Pelo Facebook você não via nenhuma palestra ao vivo sendo apresentada. Na época que eu estava dando palestra, que eu estava dando treinamentos, essa coisa toda, nada era transmitido pelo Facebook. A tecnologia ainda era muito aquém do que nós temos hoje. Vamos evoluir ainda muito mais, se Deus quiser. Essa semana mesmo, no domingo, nós tivemos um grande problema de transmissão pela internet, porque exatamente travou tudo, o som não funcionou, nada funcionou. E aí eu quero já também pedir desculpas, porque a palestra estava marcada para 8 horas do domingo e nós não conseguimos fazer a nossa palestra. Hoje eu gravei uma prévia logo de manhã, fiz os meus testes aqui, deu tudo certo. E vamos torcer para que tudo dê certo até o final da nossa palestra, que o som esteja bom. Se você quiser dar um likezinho aí e confirmar que o som está bacana, então se puder, por favor, faça esse favor para que a gente possa realmente seguir com a palestra da melhor forma possível. Bom, pessoal, então, seguindo com a palestra e falando sobre esse tema, eu gosto sempre de dizer o seguinte, que a vida da gente é uma sucessiva, né? Uma sucessão, na realidade, uma sucessão de acontecimentos, coisas que a gente não tem muito controle. E coisas até que a gente tem controle que às vezes a gente termina não controlando, exatamente porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher as coisas que nós queremos. E muitas vezes nós erramos, nós cometemos erros. Ultimamente eu tenho visto muitas palestras de autoajuda, pessoas, né, os gurus da autoajuda, falando sobre o que é sucesso, o que é ser feliz, e apresentando várias fórmulas de felicidade. E eu fico sempre muito impressionado, porque geralmente essas fórmulas são fórmulas totalitárias. Na hora que eles estão falando lá sobre tudo, sobre todas essas coisas, né, que você deve fazer para poder alcançar o sucesso, eu fico meio chateado, porque eu fico impressionado. Eu assisto de vez em quando as palestras pelo YouTube, já fui assistir muitas palestras desses gurus da autoajuda e a gente sempre se sente um pouquinho frustrado, porque todas as vezes que a gente vê ele falando lá sobre como nós devemos conduzir a nossa vida para obter sucesso, geralmente são metas que a gente considera inatingível, porque são metas realmente muito difíceis de serem alcançadas, né? Por exemplo, você ganhar muito dinheiro, conseguir R$1 milhão, você ter casas e apartamentos caros, né? Você tem carros de luxo, tudo é proporcionado e tudo é colocado de uma forma onde ali na palestra parece até plausível, parece até interessante, porque são fórmulas que ele dá, que foi ele que passou. Na realidade, quem passou foi
o próprio palestrante. O palestrante conseguiu alcançar o sucesso, muitas vezes superou problemas. Eu acho tudo fantástico, eu acho muito boa. Acho muito boas as palestras são muito instrutivas, elas nos ensinam a ter perseverança, a ter firmeza de propósito, força de vontade. Eu acho que tudo isso é fantástico, é maravilhoso. Mas a gente precisa entender que nem sempre uma palestra que a gente escuta ou que a gente vê através do YouTube, através das filmagens, são palestras que se enquadram na nossa própria vida. Eu vim trazer uma proposta completamente diferente, que é uma proposta do sucesso que você quer ter, ou então da vida que você quer. Qual é a vida que você quer? A primeira pergunta que eu faço a vocês. A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, e eu sempre gosto muito de citar exatamente o John Donne. John Donne tem uma frase para mim que é fantástica. Esse grande poeta do século XVII, poeta inglês, e ele diz o seguinte: nenhum homem é uma ilha completa em si próprio. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo. Então, na realidade, nós fazemos parte de um todo, nós fazemos parte de uma coletividade. Então, portanto, nós não podemos jamais dizer que podemos fazer alguma coisa que não se reflita tanto na sociedade como na outra pessoa que está ao nosso lado. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza na vida, a gente realiza em conjunto. Se você for parar para pensar direitinho e ficar imaginando assim, puxa vida, dos meus pensamentos diários, quantos pensamentos estão sendo emitidos, estão sendo elaborados em relação ao outro? Eu acho que praticamente todos. A gente sempre pensa nas outras pessoas, né? A gente sempre pensa, a gente sempre projeta o que é que vai acontecer com a outra pessoa, a minha convivência com fulano ou com Beltrano, com minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, a minha relação com os amigos. Eu sempre penso no nome das pessoas com quem eu tenho contato. Então, na realidade, nós não somos uma ilha. Nós não temos essa coisa de não conviver e viver bem. Ah, não, eu vou me isolar, eu vou me separar, vou embora para uma ilha, eu vou virar um ermitão, e a partir do momento em que eu me transformar nesse ermitão, me transformar nessa pessoa separada do mundo, eu vou ser feliz porque eu não vou ter nenhuma influência. A gente sempre tem influência das pessoas porque nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade. Aquele ermitão provavelmente é uma pessoa com distúrbios seríssimos de mente. Eu duvido uma pessoa que não conviva com outras pessoas ter um ajuste mental. E se por acaso ele vier a conviver, vier, sei lá, a participar da sociedade normal, da sociedade comum, geralmente, naturalmente, essa pessoa não vai conviver bem, porque ela nunca aprendeu a lidar com a outra pessoa, lidar com o outro. Isso é um ponto principal, gente. O outro ponto é o seguinte: como eu havia falado para vocês, o sucesso que se pinta por aí, ou a felicidade que se pinta por aí, é uma felicidade real, tá certo? O sucesso é do outro, veio do outro, foi a partir da vida do outro. E nós somos o outro? Não, né? Nós somos nós mesmos. Então, o nosso sucesso é completamente diferente do sucesso do vizinho, do amigo, do guru de autoajuda. E geralmente esses gurus de autoajuda, eles vêm com uma proposta fabulosa, mas sempre uma proposta mais alta do que a gente pode alcançar. Wagner, mas eu já ouvi você falando em outras palestras que nós podemos tudo. E podemos. Nós temos tudo ao alcance das nossas mãos. Isso vocês podem ter certeza. Mas tudo que nos cabe, tudo que é interessante para nós e que nós temos pendor. Jamais nós vamos alcançar um objetivo traçado por outra pessoa. E embora nós convivamos em sociedade, os objetivos do outro ou as expectativas do outro é do outro e não nossa. E muitas vezes nós nos tornamos infelizes porque nós seguimos a ideia de sucesso ou a ideia de felicidade, a ideia de se dar bem, como dizem por aí,
A gente sempre foca no que o outro achou que nós deveríamos fazer. E nunca, mas jamais no que nós achamos que devemos fazer. É uma coisa impressionante como a gente se conecta com essa irrealidade. E é uma conexão assim imediata. É impressionante como isso é patente, é evidente. Como as coisas são assim orientadas sempre numa visão fantasiosa. Ah, não, eu gostaria, Wagner, veja, eu vi no Guru de Autoajuda que a gente se firmar o pensamento, a gente vai conseguir amanhã conseguir, sei lá, comprar o carro da gente, aquele carro de luxo que a gente queria. Gente, veja, a gente precisa botar o pé no chão. É a primeira coisa. Qual é a realidade da tua vida? Os nossos pensamentos são iguais, os nossos propósitos são iguais, os teus valores são aqueles. Você quer realmente esse carro? Você quer realmente essa vida que o outro te apresentou como perfeita? A vida do outro é a vida do outro. Cada cérebro, embora se pareça fisicamente, estruturalmente, mas cada cérebro tem um mecanismo diferenciado, baseado no teu software, que é a tua mente, o teu querer, a tua vontade. Então, na realidade, o cérebro ele é comandado por essa mente. Embora nós tenhamos mais ou menos as mesmas conexões, a mesma estrutura cerebral, mas difere muito o propósito que você vai dar àquele cérebro. Como é que você vai fazer aquele cérebro funcionar? A maior prova disso, gente, são as repetições de pensamentos e de ações diárias, né, que nós cometemos. São os erros que nós cometemos no dia a dia. Nós escorregamos demais, nós temos diversas falhas compreensíveis, porque nós somos humanos, estamos aqui, mas nós repetimos demais as mesmas falhas. E na repetição dessas falhas, nós transformamos essa falha em um vício, um hábito, em um costume. Quanto mais a gente repete uma coisa, seja ela boa ou seja ela ruim, aquilo ali vira um hábito, aquilo ali vira um costume. E aquele teu costume vira um comportamento. E as pessoas começam a te ver daquele jeito que você está repetindo, aquela coisa que você está repetindo diariamente. Então é fundamental a gente perceber qual é o nosso próprio eu, qual é a tua identidade, qual é a tua forma de pensar. Será que você não está pensando pelo outro? Será que você não está fazendo um curso que o teu pai ou tua mãe quer que você faça? A gente já parou para refletir isso? Será que eu estou vivendo a minha vida ou estou vivendo a vida do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha esposa, do meu amigo? Muitas vezes a gente tem inveja do outro. A gente se morde de invejas porque a gente vê no outro, sei lá, o ideal de vida. Ninguém está vivendo a vida do outro, né? Muitas vezes o outro está passando um perrengue danado e por infelicidades, por desajustes que a gente nem imagina. Não é porque a pessoa tem dinheiro, tem posses, tem uma casa, tem um carro do ano, que ela não passa por problemas. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente vê pessoas extremamente abastadas, ricas, cheias do dinheiro no bolso e cheias de frustrações, né? Cheias de problemas, cheias sei lá, de pequenas agonias, de pequenas disfunções mentais. Você percebe isso na cara. As pessoas são infelizes. E muitas vezes está levando a exatamente essa coisa que ultimamente tem invadido o mundo inteiro, né? Essa doença terrível, porque é uma doença, a gente não pode dizer que é frescura, eu vou dizer o nome, que é a depressão. A depressão virou uma epidemia mundial. As pessoas estão muito frustradas, porque hoje a vida está muito concentrada no ter, e a gente está esquecendo muito do ser. De ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais afável, de se doar mais, de conviver mais com as pessoas. Hoje em dia está uma coisa terrível. Nós vemos aí, nós chegamos em casa, nossos filhos estão conectados no celular. Se nós não colocarmos uma ordem, não fizermos com que ele tire aquilo ali da frente dele, a gente simplesmente não conversa mais com os nossos filhos, não conversa mais com a nossa esposa. A gente vai num bar, a gente vai num restaurante, ou algum local como esse, a gente vê várias pessoas numa mesa, cada um com o celular na mão.
Isso é exatamente a concentração de pensamento numa coisa que não tem nada a ver. Cadê vocês conversando aqui? Cadê o bate-papo gostoso que existia antigamente? Não existe mais. Tem coisas maravilhosas, gente, na internet, nos telefones celulares, tem coisas fantásticas e tal, mas isso tudo tem que ter um limite. Tudo na vida precisa de um limite. O que é que você quer para a sua vida é aquilo. É esse tipo de relacionamento virtual que você quer para a sua vida? Ou nós queremos uma coisa muito melhor, ou nós queremos nos sentir felizes, né? Eu preciso me sentir feliz. Até que ponto eu estou feliz? Enfiado num celular o dia todo? Até que ponto eu estou feliz em fazer alguma coisa que o outro quer que eu faça? Então Buda tinha um pensamento que é fantástico, gente, que é o que somos é consequência exatamente do que pensamos. Nós pensamos e somos. O que somos é a consequência do que nós pensamos. Nós plasmamos os nossos pensamentos, nós construímos a nossa realidade, gente. Vocês não tenham nem dúvida disso. Tudo que eu penso, eu construo. Então, se eu começo a fazer o que as outras pessoas querem que eu faça, eu vou construir uma infelicidade para mim, porque eu me torno uma pessoa infeliz. Fazer o que o outro quer que eu faça, me torna infeliz. Fazer o que o guru da autoajuda recomendou, me torna frustrado. Porque eu não vou conseguir fazer o que ele fez. Lógico, ele é uma pessoa, eu sou outra. Como é que eu vou fazer algo que vem dele? É uma propriedade dele. Ele fez todo um esforço extremamente meritório. Muitas vezes são professores que se deram muito bem na vida, que fizeram um estudo internacional, né? Saíram do país, foram para grandes faculdades como Oxford, Harvard e tal. E a gente fica sempre muito impressionado com isso. Puxa vida, esse cara conseguiu, eu gostaria de conseguir também uma coisa como essa. Fantástico, mas é o teu objetivo de vida? Será que não é melhor pensar em ser algo mais maravilhoso ainda, que é ser algo que você realmente é e não o que os outros apresentam para você como uma solução de sucesso? A solução de sucesso é verdadeiramente aquilo que você está vendo ou é diferente daquilo? Será que nós não estamos construindo castelos de areia, né, onde a maré vem e leva esse castelo? Será que nós estamos plantando algo para o nosso futuro? Porque na realidade é assim, gente. A gente primeiro se culpa demais. É uma das primeiras coisas que a gente faz para se tornar infeliz e para não ser o que nós realmente somos. A primeira coisa é o seguinte, é ficar sempre pensando no passado. Gente, o passado não tem como ser mudado. Então não adianta você pensar no passado. A única coisa que a gente faz com o passado é tomar como lições de vida. Tanto nas coisas boas, onde nós vamos pensar assim, puxa vida, eu fiz coisas tão maravilhosas, tão fantásticas, tão, sei lá, tão exuberantes na minha vida, na minha fantástica vida, veja que coisa maravilhosa. E aí, baseado naquele passado, eu continuo o meu presente. Mas o sucesso que eu fiz no passado jamais vai ser o sucesso que você vai fazer no presente. Porque toda realidade passada, ela não se transforma em realidade presente. Porque o momento é outro. Até a água que passa no chão pelos seus pés, com um segundo depois que ela passa, a próxima água que passa já não é a mesma água. Então sua cabeça não é a mesma no futuro. De hoje para amanhã, eu já me transformo. Eu já sou um outro Wagner. Você também é uma outra pessoa. Você não é a mesma pessoa. Todos os dias a gente aprende um pouco mais, a gente evolui, a gente cria certas situações onde nos leva para essa evolução futura. O futuro é um sonho. Mas tudo que eu faço no presente representa o que eu vou ser, ou o que vai acontecer no meu futuro. Vocês podem ter certeza disso. A vida é de plantio e colheita. Ou então até trazendo um pouco da espiritualidade, é uma causa e efeito.
pode ter certeza disso. Todas as coisas que eu faço nessa vida, que eu provoco nessa vida, eu vou receber na igual medida, vocês podem ter certeza. A gente sempre resgata aquilo ali que a gente plantou, que a gente colocou na terra como semente. Então, na semente do nosso pensamento, nós plasmamos a futura planta, a futura árvore. Vocês podem ter certeza absoluta. Uma coisa que é fundamental, que a gente tem que sempre lembrar, é sobre o que a gente chama de segredo. O segredo que o Buda falava também. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, que é o que a gente estava falando. Não se preocupar com o futuro e nem se adentrar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Eu preciso encontrar a minha felicidade, o meu ser, a minha vida maravilhosa em todas as coisas pequeninas que eu realizo no meu dia a dia. Em poder tomar um copo d'água, isso já é uma grande felicidade, em estar vivo, em estar com saúde, em ter seus filhos bem, sua esposa, seu esposo, seus irmãos, seus amigos, você poder conviver, você poder pagar as suas contas no dia a dia, já é uma grande felicidade. Em épocas cabeludas que nós estamos vivendo, pagar as próprias contas é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. É uma dádiva, vocês podem ter certeza disso. Muitas pessoas não conseguem pagar suas próprias contas e por isso se tornam infelizes, frustradas. É aquela história, né? Dinheiro traz felicidade. Um dia eu vi uma coisa como essa na internet, uma pessoa respondendo sobre isso, né? Disse, olha, eu não sei se dinheiro traz felicidade, mas com certeza a pobreza deixa a gente meio triste, né? E é verdade, você não ter os recursos mínimos para poder se manter, é muito frustrante, é muito triste isso, é muito ruim. Eu não estou dizendo que ter o dinheiro para sua subsistência, para pagar suas contas, isso não seja importante, isso é fundamental, gente. Mas às vezes o sucesso de um artesão, ele é um sucesso pessoal e mental, psicológico, muito maior do que aquele cara que está lá como empresário nadando em dinheiro. Muitas vezes o cara que está lá nadando em dinheiro, ele está extremamente insatisfeito, triste, se sentindo uma péssima pessoa, porque às vezes não colabora com a vida da forma como deveria colaborar. Ele se coloca numa situação tão material, ele se coloca tão no ter, que ele esquece das pessoas ao redor. Geralmente são pessoas solitárias, são pessoas vazias, que não têm o que apresentar, o que oferecer. E se sentem muito mal, envelhecem dessa forma, muitas vezes cometem suicídio. E estávamos falando sobre depressão, essa doença que arrebenta o mundo todo, né? Eu tive depressão e graças a Deus eu consegui vencer essa depressão. Eu fiz até um comentário um outro dia, eu acho que vocês acompanharam, a maioria das pessoas que estavam no meu Face curtiu, comentou, colocou que estava depressivo, que passava por esse problema, que estava tentando vencer. Algumas pessoas disseram que estava procurando ajuda e é exatamente isso que deve ser feito. A gente precisa procurar ajuda, gente. A gente tanto deve procurar as soluções medicamentosas através de profissionais como psiquiatras, psicólogos. Nós devemos ir atrás também do complemento, porque na realidade o remédio estabiliza você. O remédio não lhe cura, o remédio lhe estabiliza. Mas se você deixar de tomar um remédio, você começa a ter os mesmos problemas novamente. Outro dia eu estava, através de uma transmissão do A Hora do Chico, nós estávamos discutindo exatamente sobre depressão. E eu me lembro bem que o Dejan estava comentando sobre isso. Essa questão de você começar a tomar um remédio, na hora que você para de tomar um remédio, volta toda frustração, porque você não construiu tua base sólida. Qual é a tua base sólida? É a tua mente, é o teu pensamento. Você tem que saber superar esse passado. Você tem que passar por
cima de alguns pontos que aconteceram e que não vão voltar atrás. Gente, o que você fez, fez. Será que não é interessante agora construir uma coisa no presente, esse presente maravilhoso que você pode construir, para depois, no futuro, colher todos os frutos do plantio maravilhoso que você fez? Será que não é assim que a gente deve fazer? Outro ponto básico, gente, para a gente ser o que a gente quer, ter a vida que a gente quer, a gente precisa entender quais são as companhias que nós temos. Muitas vezes eu pensei nisso, puxa vida, eu parei de beber, né? Tive problemas alcoólicos, né? Eu sou alcoólatra, eu tenho a doença do alcoolismo e eu não posso beber. E eu me lembro que os maiores problemas que eu tive foi exatamente abandonar, porque eu achava assim, se eu abandonar o álcool, os meus amigos vão me abandonar. Mas que amigos são esses? É interessante, faz um ano e pouquinho que eu parei de beber e que eu saí da depressão, porque foi parando de beber, foi me concentrando e tentando me ajudar através de conceitos renovadores. Você só consegue se ajudar se você colocar conceitos renovadores. E eu acho interessante que o maior problema que eu tinha era em perder amigos. Eu digo assim, todo mundo vai me amar, né? Porque a bebida está em todo canto, a gente vê isso hoje em dia. Bebida está em todo local. Você liga a televisão, tem alguém na novela bebendo alguma coisa. Você vai assistir um filme, é a mesma coisa. Você vai passando na rua, tem um outdoor com alguém bebendo. Poxa, é uma vida de droga lícita sendo explícita, né, na sua divulgação, na sua comunicação. E tentando fazer com que nós achemos essa comunicação extremamente normal. É como se você chegasse em casa e tudo que você tivesse a fazer era pegar um copo, colocar gelo e uma dose de uísque dentro. Nossa Senhora, eu estou vendo tantas coisas mais engrandecedoras, maravilhosas do que isso. E aí eu ficava com medo, eu digo, puxa vida, eu vou ser diferente de todo mundo. Não, eu descobri que tem um monte de gente parecida comigo, que pensa da mesma forma, não da mesma forma, que a gente nunca pensa da mesma forma, mas que pensa de forma similar à minha, que entende da mesma forma como eu entendo a vida. E comecei a entender a vida, né? Porque a gente reaprende, gente. Veja só, eu tenho 52 anos de idade e eu reaprendi a viver. Eu reaprendi e reaprendi muito bem, porque eu acho que era a minha destinação. Não acredito em destino, mas era a minha programação aqui na Terra. Né? Eu tinha programado já parar com esses vícios e tal, já era urgente para a minha vida. Então, para mim, foi assim, como se eu tivesse encontrado o meu verdadeiro eu. E eu acho que todo mundo se encontra nisso, sabe, gente? Porque começa a dar valor a coisas que realmente têm valor e não coisas que a gente acha que são maravilhosas. Ah, não, veja só que objetivo de vida. Eu passava a semana inteirinha, veja o que é você pensar pela cabeça dos outros. Eu passava a semana inteirinha trabalhando, quando eu trabalhava, né? Porque quando eu entrei na minha fase alcoólica crítica mesmo, foi uma coisa terrível, nem trabalhar eu trabalhava. Mas eu passava a semana todinha trabalhando para chegar na sexta-feira e tomar a minha. Veja só, qual é o teu objetivo de vida? Não, eu trabalho para poder juntar dinheiro para tomar minha cerveja no final de semana, tomar meu uísque, tomar minha cachaça no final de semana, tomar meu vinho. Quer dizer que tu só tem esse objetivo de vida, só. Se não tiver bebida, eu não vivo. Tem um monte de gente aí se matando, porque o médico chegou e deu um ultimato. Disse assim, olha, você não pode mais beber, você tem um problema de saúde, você não pode mais beber. Então você é alcoólatra, você não pode beber, senão você vai estragar a sua vida social, você vai frustrar a tua família, você vai deixar sua esposa infeliz, seus filhos infelizes. Então você precisa parar de beber. Foi o que me disseram. E aí, quando caiu a ficha e eu reconsiderei e vi que realmente eu precisava, eu fui lá e parei. Eu disse, puxa vida, não é que o mundo estava me dando todos os sinais e eu estava desconsiderando esses sinais, e agora eu acordei e vou me transformar numa pessoa diferente. Mas é aquela história do hábito, sabe, gente? Se você parar de beber, por isso que os alcoólicos anônimos, eles dizem assim, sempre
passe as 24 horas. Hoje eu não vou beber. Hoje, exatamente hoje eu não vou beber. Mas veja, eu ainda amplio o conceito dos alcoólicos anônimos. Eu dizia assim, eu não vou beber e eu vou procurar coisas maravilhosas para fazer. Como, por exemplo, ajudar as outras pessoas, falar como eu estou falando aqui com vocês. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas rapaz, tu faz uma palestra na internet, te expondo e tal, e tu não ganha dinheiro nenhum. Eu digo, não ganho dinheiro. Com isso eu não ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro, eu tenho o meu negócio, eu tenho o meu sustento de vida, que é uma vida simples. Faço questão de que ela seja simples hoje, que foi conquistada com suor, que eu vendi o meu carro para poder investir no meu negócio. Eu ando a pé hoje em dia. Muitas pessoas chegaram para mim e falaram, papai, tu vai andar a pé? Eu digo, eu não nasci de roda, meu amigo. Então eu ando a pé, eu ando de aplicativo, eu ando de táxi, eu ando de bicicleta, eu adoro bicicleta. Então eu transformei a minha vida numa vida mais simples, uma vida mais completa, numa vida sem subterfúgios. Eu não preciso de nada para ser feliz. Eu sou feliz porque sou feliz. Eu sou feliz porque reencontrei a minha natureza, o meu princípio básico, que é ser feliz sem precisar de absolutamente nada, nem de álcool para tomar a minha consciência, nem de pessoas que me ordenem fazer certas coisas. A nossa casa mental é responsabilidade nossa, não é responsabilidade de ninguém. E eu não fico mais pensando nas besteiras que eu fiz no passado. Eu tomo o passado como história, que é o que eu estou contando para vocês. Eu estou contando o meu passado, mas eu tomo isso como uma lição de vida. Foi uma lição de vida que eu recebi e eu estou transmitindo para vocês, para que cada um de vocês repense a própria vida e veja assim, puxa vida, o meu sucesso é ser o que eu sou agora. Eu me sinto uma pessoa de extremo sucesso, gente. Eu tenho muito dinheiro? Não tenho. Eu tenho dinheiro só para pagar minhas contas. Estou extremamente feliz com isso. Eu tenho saúde, que é uma coisa maravilhosa. Hoje eu posso sair e correr. Há um ano atrás eu não conseguia nem me levantar direito. Eu tremia, não conseguia escrever, eu não conseguia falar direito. Hoje eu estou dando palestra para vocês. Como é que eu não vou ser feliz com isso? Mas são essas pequenas coisas que eu preciso cultivar na minha vida e ser feliz. Entendeu? Não é com uma coisa grande. Ah, não, quando eu atingir o meu primeiro $1 milhão, aí eu serei feliz. Gente, dinheiro, coisas materiais, tudo isso vem por consequência. Se você começar obstinadamente a procurar uma coisa que não é sua, porque isso não é seu, você vai embora daqui, deixa tudo. Eu duvido quem morreu e levou no caixão o seu $1 milhão, a sua fazenda, a sua casa, o seu carrão de luxo. Ninguém leva nada nessa vida, todo mundo sabe disso. Vamos tirar assim, qualquer tipo de religião. Você já viu alguém levando alguma coisa daqui? Não. Fica tudo para os herdeiros. E os herdeiros vão brigar com aquilo. E parece uma maldição. Quando fica uma herança muito grande, os herdeiros brigam, entram em atrito, se intrigam, entram numa confusão miserável, às vezes até se matam por conta de dinheiro. Então veja, esse é o sucesso que eu quero? Não, gente. Eu não quero esse tipo de sucesso. E eu não quero esse tipo de pessoa perto de mim. Esse tipo de pessoa que só pensa nessa coisa do dinheiro, do ter, que só dá valor a isso. Eu mesmo perdi, muita gente ficou torcendo a cara para mim, gente. Quando eu parei de beber, quando eu comecei a me expor aqui na internet para contar essas histórias a vocês. Porque a partir do momento em que eu conto a história, o camarada diz, rapaz, tu não tem vergonha? Não, meu amigo, eu tinha vergonha do que eu fazia antes. Hoje eu tenho um orgulho do que eu faço. A cada dia, a cada mensagem positiva que eu transmito para as pessoas, eu me sinto melhor. Então eu não me sinto envergonhado com nada. Se você tem preconceito com o que eu faço hoje, então você não merece viver o que eu estou vivendo hoje. Que é uma grande paz, é uma grande tranquilidade. Eu tenho meus problemas, lógico que tem, de vez por outra eu esquento a cabeça, acordo mal e tal, mas eu vou pro espelho e digo, te lembra? Por isso que eu digo que o passado é importante apenas para isso, para você tomar como referência e ver que você estava muito pior antes. Então, tu te lembra como era que tu estavas há um ano atrás, criatura? Aí eu boto os pés no chão e começo a viver e a sorrir. Porque eu digo, eu não tenho o direito mais de reclamar de certas coisas. Aliás, a gente não deveria reclamar de nada. A vida é tão boa, gente. Você nasce perfeito, com tudo em
cima e fica reclamando da vida. Outro dia eu falando sobre suicídio, agora no mês passado, mês de setembro, foi um mês de combate ao suicídio. E por conta de depressões as pessoas estão se suicidando. E eu falei sobre isso, falei da importância da gente cuidar, vigiar da nossa vida, vigiar, tomar cuidado dos passos que nós damos nessa vida. E logo que eu terminei de falar isso, foi incrível, né? Logo que eu terminei, uma pessoa entrou no Messenger e disse: uma vizinha minha de 19 anos suicidou-se. Eu fiquei estarrecido, porque acabou de suicidar-se. Encontraram ela agora, dentro de casa, enforcada. Eu fiquei muito mal. Lógico, você fica, meu Deus, é a gente falando, entendeu? E terminando de acontecer uma coisa assim, bem próxima a gente. Então é uma realidade muito evidente. As pessoas estão tirando a própria vida porque estão dando valor a coisas que não deveriam dar. Porque não tem a vida que quer ter. Porque a vida que ele quer ter não é dele. A vida é do outro. É de outra pessoa. Então, baseado na vida de outra pessoa, como eu não consigo ser a outra pessoa, nem tenho o mesmo preparo que a outra pessoa e tal, eu fico querendo coisas inatingíveis. E aí me torno uma pessoa frustrada, infeliz, cheia de complexos, recalques. A pessoa fala comigo qualquer coisa, eu fico, né? Então, gente, pensando muito bem em tudo isso, eu vi um outro ponto que eu acho maravilhoso, os grandes pensadores da humanidade, né? O Sigmund Freud mesmo disse o seguinte: não somos apenas o que pensamos ser, somos mais, somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. E o sem querer, quando ele coloca o sem querer, não sei se vocês observaram aí pela apresentação, é um sem querer com aspas. Porque nada na vida é sem querer. Eu tenho sempre a opção de escolher entre o bem e o mal, de escolher entre as coisas boas e as coisas ruins, de escolher entre beber ou não beber, de escolher entre, sei lá, dirigir um carro em alta velocidade, embriagado e não dirigir. Eu sempre tenho as minhas escolhas, gente. E todas as consequências, elas fazem parte desse meu plantio diário, constante. O que é que eu estou fazendo com minha vida? Será que eu estou fazendo coisas positivas? Será que eu estou pautando por coisas maravilhosas ou eu estou sempre pensando em coisas ruins? Outro ponto é aquela coisa de você sempre estar, sei lá, olha, os noticiários estão repletos de coisas horrorosas, né? Eu acho que vocês já devem ter reparado. Se vocês observarem, o mundo não é tão ruim do jeito que as pessoas pintam, que os jornais pintam, né? Nenhum jornal vai colocar uma... Porque primeiro, notícia boa não dá ibope, né? Segundo, as notícias que os jornais diariamente divulgam são notícias repetidas. Eu acho que vocês já repararam isso. A notícia da manhã, essa história mesmo do tsunami, do terremoto lá na Indonésia, isso já foi repetido, eu acho que umas 20 vezes na mídia. É importante, mas aquilo ali fica na cabeça da gente, e se a gente começar a só focar naquilo, é aquilo que vai ser a nossa vida, porque nós somos isso tudo. Nós pensamos as coisas e plasmamos a nossa felicidade ou infelicidade, o nosso otimismo ou o nosso pessimismo. Muitas pessoas são extremamente pessimistas. São pessoas que a gente chama de pessoas fúnebres, né? Pessoas que só falam coisas que não deveriam falar. Sabe o que é isso? Essas pessoas geralmente têm contato o tempo todo com essa realidade, que é uma realidade irreal, porque ao mesmo tempo tem muita gente fazendo coisas boas, positivas, visitando hospitais de câncer, ajudando a crianças, dando sopão no meio da rua, distribuindo pão e comida, cestas básicas, fazendo campanhas do quilo, ajudando as pessoas intelectualmente falando.
para fazer com que elas aprendam alguma profissão, aprendam algum instrumento musical. Tem gente fazendo bem e tem coisas positivas aparecendo, é porque não dá ibope. Então você se concentra só naquela coisa ruim, só naquela coisa péssima que está rolando. E aí, meu amigo, naturalmente você vai se tornar uma pessoa pessimista. Porque o pessimismo, ele faz parte dessa coisa do alimentar. Você está alimentando coisas ruins o tempo todo, só assistindo coisas ruins. Coisas péssimas, coisas deletérias, coisas que deturpam o teu senso de realidade. Hoje nós estamos experimentando aí um momento muito, muito perigoso, que é esse momento político, onde as diversas correntes políticas estão se atritando, principalmente duas em especial. Ambas têm seus problemas, ambas têm suas virtudes. Mas será que vale a pena, sinceramente, você, por um momento, ou por uma pessoa que você nem conhece, nem ela lhe conhece, e quando a convém, ela se alia com os inimigos, você está se atritando com amigos seus e criando uma vida paralela, como se ele fosse te defender se você, sei lá, levasse um tiro, se você pegasse uma inimizade terrível com teu colega, pessoas que nós amamos. Olha, eu amo os meus amigos. Já vi vários com ideias assim extremamente esquisitas em relação à política. Eu não vou citar aqui nome de candidatos, eu não vou defender lugar nenhum ou lado nenhum, porque é exatamente isso que eu estou tentando, é não entrar nesse climão. Porque se entrar nesse climão, o que é que vai acontecer? Você vai começar a discutir. Você vai querer defender o seu lado. Na realidade, a gente sempre tenta ganhar a discussão. A gente ganha a discussão perto de um amigo. Então, gente, é momento. Vocês sabem que é momento. Daqui a mais 10 dias, nós não estamos mais falando nisso. Principalmente se o primeiro turno decidir tudo. Então, nós não vamos nem tocar no nome dessas pessoas mais. Elas vão governar mal ou bem. Bom, mas nós também... Agora, a inimizade que eu construí com meus amigos, meus parceiros de jornada da vida, essa vai ficar. Porque as mágoas das palavras ditas através da internet, pessoalmente, do telefone, através dos grupos de WhatsApp, tudo isso pode criar realmente um problema muito sério para a tua vida. Você vai perder pessoas que você ama. Por um momento, por um pensamento. Deixe as pessoas fazerem o que elas querem fazer. Deixe elas votarem no que elas querem votar. Elas têm um ponto de vista delas, tá certo? Tá, tudo bem, tem gente que está envolvido na campanha, tem interesses e tal. E o problema é exatamente isso. É que a gente nunca pensa na coletividade, a gente sempre está pensando no próprio umbigo. A gente está sempre pensando em se beneficiar. Me recordo muito bem dessa coisa da falta de ética. E uma vez eu sempre cito essa experiência que eu tive vendo essa entrevista. Foi uma entrevista que eu vi no Jô Soares, há uns 10 anos ou 12 anos atrás, faz tempo. Eu vi o escritor baiano João Baldo Ribeiro, eu acho que vocês devem conhecer, que morava no Rio de Janeiro e escrevia para o Jornal do Brasil, lá no Rio de Janeiro. E num artigo ele colocou, no decorrer do artigo, ele colocou, principalmente o título do artigo era assim: nós brasileiros não somos éticos. E aí, como o artigo causou uma repercussão muito grande, o Jô chamou ele para entrevistar sobre isso. E aí estava naquele boom da pirataria dos CDs, de DVD, esse tipo de coisa toda, tal. Ainda está, né? Mas estava muito mais. Hoje em dia a gente faz a pirataria através da própria internet. Todo mundo está baixando aí vídeo, música, tudo gratuito. Ninguém está nem comprando mais os CDs. Está mais sofisticada ainda a pirataria, né? Nós não estamos pagando direitos autorais. Mas não vem ao caso. Na realidade, quando o João Baldo foi ser entrevistado por Jô, o Jô perguntou assim: como é essa coisa do nós brasileiros não somos éticos? Aí João Baldo Ribeiro explicou a ele, disse: Jô, nós não somos éticos e eu vou provar para você. E eu estou me incluindo nisso, eu não estou dizendo nós, ele só. Nós é nós, eu estou incluído nisso. E aí ele fez um testezinho e ele disse assim: olha, por favor, levanta a mão aqui da plateia quem nunca comprou um CD pirata. Ninguém levantou.
Quem nunca furou uma fila? Ninguém levantou. Quem nunca subornou um guarda de trânsito ou um guarda rodoviário para poder não dar uma multa? Alguns levantaram porque também não eram motoristas, nunca tinham dirigido um carro. Então, na realidade, gente, nós somos antiéticos. Está provado. Nós temos essa cultura do se dar bem, levar vantagem em tudo. E isso prejudica a nossa vida. Nós perdemos os nossos valores. Nós precisamos ser autênticos, gente. Sem ser radicais. Entendendo cada posição. Entendendo cada pessoa. Nós vivemos em comunidade. Nós temos exatamente essa junção de pessoas. Mas eu penso por mim. Eu não me influencio por fulano de tal. Eu não sou fulano. Eu sou Wagner. E como Wagner, eu tenho o meu próprio pensamento sobre tudo. Meu pensamento é diferente do meu pai, do meu irmão, da minha irmã, da minha esposa, do meu filho, de todos os meus filhos. Nós não temos o mesmo pensamento. Vocês têm que entender isso. O mesmo marrom que eu vejo aqui, o mesmo bege que eu vejo nessas cadeiras da minha sala, não é o mesmo bege que vocês enxergam. Por incrível que possa parecer. E isso pode ser explicado cientificamente, é só olhar o cérebro. As tuas conexões cerebrais não têm a mesma ótica baseada na tua estrutura, no teu instrumento visual. Você não tem o mesmo tipo de percepção ótica. Quanto mais os pensamentos. Nós não pensamos igual. E é exatamente nessa diversidade de pensamentos que está a nossa grande vantagem de compreender, de conviver e de entender o outro. Então, é exatamente essa coisa de se colocar no lugar do outro, que é exatamente a empatia. Ser empático. Entrar junto com o outro no processo. Isso é fantástico. E aí, eu vou passar para vocês aí, vou fazer alguns questionamentos para a gente fazer uma autoanálise, para a gente concluir tudo isso aqui. E eu vou perguntar a vocês. Vocês acham que vocês têm uma vida escada, uma vida corda ou uma vida serrote? Vamos começar a explicar isso tudo, né? Se eu perguntar, eu já fiz esse teste algumas vezes que eu fiz palestra, em todos os locais eu sempre faço esse teste, principalmente quando eu estou falando de vida. Então eu digo, a vida corda, o que é a vida corda, gente? A vida corda é aquela vida comum, normal, que a gente passa sem ter sobressaltos. A gente nem faz o bem, nem faz o mal. A gente quer sempre uma coisa para estabilizar a nossa vida, mas aí quando chega em um certo momento a gente percebe que não fez nada de bom e se frustra e entra em depressão. Porque não fazer, ser omisso, achar que a sua tranquilidade pode lhe completar é muito perigoso, porque você não está auxiliando o outro a ser feliz também. A felicidade está na sua felicidade e na felicidade que você vê no outro. O outro também lhe completa, a completude do outro. Então, na realidade, até existe um diálogo entre Homero, um dos personagens de Dante Alighieri, com o próprio Dante na Divina Comédia Humana. E Homero diz: Dante, o lugar do inferno mais terrível, mais tenebroso está destinado às pessoas que são omissas, então às pessoas que são corda, que acham que a vida é uma constante. A vida não é uma constante, a vida é oscilante. E aí nós temos a vida serrote. A vida serrote, qual é a vida serrote? A vida serrote é aquela vida onde nós conquistamos as coisas e desistimos. Onde nós casamos e aí pensando que a pessoa era o que a gente achava que era e que nós iríamos ser felizes baseado em conceitos materialistas, né? Em aparência, em conversas, né? Aquela história da conversa, coloque os flácidos para acalentar bovinos, ou então conversa mole para boi dormir, para poder traduzir melhor. Quer dizer, as pessoas vão e conversam com a gente, aí a gente acha que é aquilo ali, porque a pessoa é bonita, porque a pessoa é vistosa, aí a aparência nos seduz, nós casamos, aí depois separamos, porque nos decepcionamos com a personalidade daquela criatura. E aí nós temos outra queda. E vamos assim, tentando várias coisas, é importante tentar, mas a gente precisa objetivar algo que seja consistente e não algo vazio. A outro tipo de vida é a vida escada.
O que é a vida escada? É aquela vida que mesmo você subindo degrauzinho por degrauzinho, mas você está evoluindo. Você está construindo alguma coisa porque você pensou, você raciocinou, você planejou. Então, passo a passo, o que você vai fazendo é uma construção, é uma coisa maravilhosa e não vai te frustrar. Então, são esses 3 tipos de vida. Vamos escolher a escada, né? Vamos subir um degrau a cada dia para ter a vida que nós queremos ter. Será que não é esse o grande lance que está precisando, que está sendo necessário para completar a tua vida e você ser mais feliz e não entrar em depressão e não ficar ansioso com coisa que você não precisa estar ansioso? Muitas vezes a nossa ansiedade está em cima de coisas que nós não podemos resolver porque ainda está no futuro. Nós não sabemos nem como é que vai ser e a gente fica o tempo todo, ai meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Meu Deus do céu, tem gente que faz planejamento de festa 1 ano antes. Mas Wagner não tem que planejar? Tem, mas não tem que se consumir com isso. Tem gente que faz planejamento de casamento, aí quando chega próximo não dá certo e tal, pronto, entra em piripaque, entra em depressão. Pois você colocou todos os seus ovos numa cesta. Ao tropeçar, a cesta caiu e estourou todos os seus ovos. Você não tem um plano B. É preciso ter plano B. Para tudo na vida, gente. Planejar é fundamental também. O que é que eu estou fazendo hoje para poder colher amanhã? Quais são as minhas ações positivas do hoje, do agora? Então, essa é a vida escada. Essa é a vida do passinho por passinho rumo a uma evolução maior, a um futuro mais maravilhoso, um futuro mais ditoso, mais feliz. Mas sem tropeços. Tropeços haverão? Lógico. Se não tivesse problema, não seria vida. Eu já repeti isso várias vezes, costumo sempre repetir, eu vou repetir novamente. A vida é cheia de tropeços, então não tem jeito, a gente sempre vai ter esses tropeços. Então tem aqui uma frase para a gente concluir de Isaac Newton, que eu queria que vocês pensassem muito bem. A frase é: se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Muito cuidado, gente, muito cuidado com quem você se acompanha no dia a dia. Muito cuidado, o bom é a gente estar com quem nos eleva e não com quem nos deprime, nos coloca para baixo. Vamos vibrar positivamente e criar novas formas de viver em cima de ombros de gigantes, de pessoas que nos exemplificam para que nós tenhamos um progresso muito maior. Só para concluir, eu vou contar uma história para vocês de um sábio que vivia na Vila da Grécia e sabia responder todas as questões aos seus súditos. E aí, esse mestre sábio tinha sempre num anfiteatro várias pessoas fazendo perguntas e ele sabia responder tudo, né? Ele respondia sempre com muita propriedade. Uma vez um jovem viu aquilo lá e vendo ficou inconformado e pensou numa forma de desmascarar o sábio. E achou a forma, né? A gente sempre quando pensa uma coisa ruim, a gente começa a praticar essa coisa ruim e termina descobrindo uma forma de desmascarar, de desfazer as pessoas, de tirar, sei lá, a paz das outras pessoas, né? A gente nunca pensa na coisa positiva, a gente vem repetindo isso há muito tempo. Então esse rapaz arrumou um jeito, chamou um colega dele e disse a ele, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pássaro em minhas mãos e vou perguntar ao sábio, ó sábio, o pássaro que está em minhas mãos está vivo ou está morto? Se ele disser, está morto, eu vou abrir as mãos e vou deixar o pássaro voar. Se ele disser, está vivo, eu vou espremer o pássaro nas minhas mãos e vou deixar o pássaro cair morto no chão. Então não importa o que ele vai responder, ele vai errar. E aí foi para o anfiteatro, estava cheio, lotado o anfiteatro, naturalmente tinha havido uma divulgação, a vila era pequena, então as pessoas foram lá para ver o rapaz desmascarando o sábio. Aquela história da gente ver o mal feito, né? Foi lá para ver o mal feito. E aí chegou lá, o sábio estava lá pacientemente sentado, esperando o jovem. O jovem tinha desafiado, né? E aí o jovem entrou com um pássaro nas mãos, olhou para o sábio e disse, ó sábio, o pássaro que está aqui em minhas mãos está vivo ou está morto? O sábio olhou para ele e disse, a resposta está em suas mãos. Gente, a resposta sempre estará e sempre esteve em nossas mãos. Felicidade, infelicidade, sucesso, fracasso, tudo está dentro da sua cabeça, não está fora. A resposta sempre estará em nossas mãos.
Um beijo no coração de vocês, muito obrigado pela atenção de vocês e desculpem não ter conseguido transmitir no domingo, mas hoje eu acho que deu tudo certo, foi transmitido da forma melhor possível. Um abraço grande, até a próxima comunicação, a próxima palestra. Todas as semanas, se Deus quiser, nós faremos essa palestra, uma palestra holística, uma palestra ecumênica também, tá certo? Então, grande abraço, grande beijo para vocês.